Graças para os meus irmãos, vamos aqui seguir a nossa leitura. João, capítulo de número 20, versículo 19. Esse é um texto clássico, é um texto muito conhecido. Mas veja bem, nós temos aqui uma mensagem e nós precisamos olhar para o contexto. Jesus acaba de aparecer para Maria e diz para ela, olha, anuncia aí que eu estou vivo. E no versículo 19, você vai ver então que ainda nós estamos no domingo, tá? No domingo, e agora é a tarde. Versículo 19 diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo de quê? Dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Essa mensagem eu gosto muito, tá? Já falei algumas vezes sobre ela, mas primeira coisa, aqui os discípulos estavam com medo. Você consegue perceber que mesmo Pedro e João, eles indo ao sepulcro e vendo que o Senhor não estava mais lá, mesmo João tendo visto e crido, né? E o crer ali, você começa a perceber que ainda ele não é por causa totalmente, a cabeça está em confusão, tá? Porque ele realmente crê que tiraram o corpo do Senhor, ele começa a ver a mensagem que está acontecendo ali, tudo que está acontecendo, mas você consegue perceber que ainda no domingo eles estavam com medo. Medo dos judeus. Mas algo acontece. Porta trancada, janela trancada, eles fechados, e o Senhor entra ali, pôs-se no meio deles e diz, paz seja convosco. E você já sabe, o corpo do Senhor agora não está limitado à ordem física, ele não está limitado ao ambiente, ele entra. Não bate na porta, não bate na janela, não pula a janela, ele entra. Então o corpo do Senhor agora ele está transformado, ele está um corpo glorificado, ele está um corpo não limitado ao corpo humano. Versículo 20, e você vai dizer que ele, no 19, você vai ver que ele diz, olha, paz seja convosco. Então, em meio a tanto medo, o Senhor chega e oferece para eles paz. Diz para eles, tenham paz, paz seja no meio de vocês. Veja só, isso é importante. Tá vendo que o Senhor, ele em meio aos dias turbulentos da vida, ele tem uma palavra de paz. E a palavra de Jesus, você sabe que a paz dele, ela excede todo o entendimento. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Então, muitas das vezes que nós precisamos, irmãos, em meio a essas escuridões da vida, em meio a esses medos, nós precisamos, muitas das vezes, de uma palavra de paz. Se você que está me ouvindo, por exemplo, tem alguém à sua volta que está trancado, com medo, perturbado, deixa uma palavra de paz. Se você é essa pessoa que está me ouvindo, eu digo para você, o Senhor diz para você, tenha paz, ele ressuscitou. Versículo 20 diz, olha, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então veja que a mão ainda, ela está marcada, né, furada, o lado ainda está marcado, tá? Cortado, e ele mostra para os seus discípulos, e os discípulos se alegram. Versículo 21 disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Se alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Então, nós temos algumas mensagens aqui para nós refletirmos. Primeira coisa, o Senhor é o único que pode nos dar paz. Em meio a tanto medo, depressão, ansiedade, portas fechadas. Ele é o único que pode nos dar paz. Outra coisa que nós podemos ver aqui é que o Senhor, mesmo com o corpo glorificado, mesmo com o corpo, eu disse transformado, mas mesmo com o corpo não limitado ao ambiente físico, o corpo dele ainda possui as marcas do seu sofrimento, tá? Isso como prova de que ele era ele mesmo, dizendo aqui, é eu mesmo, tá? Outra coisa que você vai perceber é que ele diz novamente, paz seja convosco, mas ele deixou uma mensagem, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês.
Então esse evangelho, por exemplo, de é meu, só para mim, só me dá, eu quero, não é a mensagem do Senhor. O Senhor fala, ó, o Pai me enviou e agora eu estou enviando vocês. Enviando para quê? É para receber, é para ter, é para conquistar, é para desbravar, é para... Não, moço. É enviar. É para realmente viver como igreja. É para realmente expandir e crescer. Então essa ideia de... Esse evangelho, por exemplo, que as pessoas ficam pregando aí, dizendo, olha, tudo é seu, tudo é nosso. Não é o evangelho do Senhor. O Senhor falou, olha, eu estou enviando vocês. Vocês, você que está me ouvindo também, e eu estou aqui sendo enviado, chegando em algum local. E você vai ver outra coisa é que Jesus ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E ainda não é o batismo. Mas veja, ele diz, olha, recebam o Espírito Santo. Aqui você já começa a perceber que eles precisavam dessa capacitação do Espírito Santo. Eles precisavam dessa obra do Espírito Santo. Eles precisavam dessa ajuda do Espírito Santo. Não dá para ser cristão e viver sem o Espírito Santo. Não dá. Não existe essa possibilidade. Quem é cristão precisa do Espírito Santo. Mas aqui eu não estou falando do batismo de fogo ainda. Não estou falando do batismo da capacitação do Espírito Santo para poder pregar. Porque esse aqui é o assunto polêmico para aqueles que creem. Não. Eu estou falando que, independente disso, eu, você, nós precisamos do Espírito Santo. E não há um cristão que discorde de mim. Nós precisamos do Espírito Santo para poder viver como cristão. Nós carecemos disso. Não há vida não há vida fora do Espírito Santo. Só que deixa uma mensagem aqui importante. Eu, refletindo sobre isso, nós falamos muito assim, olha, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas veja esse aqui. Se algum de vocês perdoar os pecados, eles serão perdoados. Então, se você perdoar, você vai ser perdoado. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim, né? Então, quer dizer que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas e se eu não perdoar o meu irmão? Eu também não sou perdoado. Tá vendo? Então, nós repetimos muitas coisas, né? Veja que nós repetimos muito. As pessoas falam isso o tempo todo, nós acabamos repetindo. Mas veja que também não há perdão quando eu não perdoo. Não há liberação de perdão da parte de Deus quando eu também não perdoo. Se você reter, também vai ser retido. Então nós temos mensagens aqui. Jesus é o único que pode nos dar paz. Jesus, ele mostra as suas mãos, o seu lado, tá? O seu corpo como marca do seu sofrimento por causa dos nossos pecados. Nós temos aqui ainda o Senhor, ele dizendo, olha, recebam o Espírito Santo, não dá para viver sem o Espírito Santo. E nós temos aqui também a mensagem dizendo, olha, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Mas eu queria uma mensagem de prosperidade. Essa é a mensagem de prosperidade. Se você não perdoar, você não é perdoado. Se você não dá, você não recebe. Esse é o Evangelho de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida. E mais uma vez, quero dizer para você, Jesus, ele ressuscitou, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.